Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, chega já mais um vídeo hoje. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil. E hoje venho aqui reagir à história de um lugar incrível, que é o Rio Grande do Sul, gente, que mostrou aí esta cidade misteriosa. Eu tenho a máxima certeza que você vai gostar de saber, se é que ainda não viu esse vídeo. Porque, gente, eu não sei se é real, mas... gente, tô chocada. Bora este vídeo, se não esqueça, se inscreva, compartilhe. Se não conhece o Diogo Zinga, bora conhecer que ele é brasileiro, mostrando a história do Brasil. Então bora lá. Um castelo misterioso, um tesouro que nunca foi encontrado. Nossa. Uma santa morta vestida de noiva. Túneis secretos. E uma maldição de mais de 200 anos. Nossa, sério isso? Esta é Rio Pardo, a cidade mais misteriosa e com as histórias mais absurdas que já se ouviu falar no Rio Grande do Sul. Meu Deus, por essa eu não esperava. Fique com o Zinga aqui que eu te explico. Nossa, que susto. Rio Pardo é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, fundada no século XVIII como um posto militar português para proteger as fronteiras da região que os espanhóis há tempos tentavam dominar. Foi por causa do Tratado de Madrid de 1750, que visava resolver disputas territoriais entre Portugal e Espanha, e da construção de um forte chamado Jesus Maria José, que hoje não existe mais, e a cidade passou a se desenvolver, ao passo que no século XIX ficou nacionalmente conhecida como Tranqueira Invicta, já que os espanhóis nunca conseguiram invadir esse pedaço de chão. E que pedaço de chão, viu? Porque na época Rio Pardo ocupava 3/4 do território gaúcho. Se hoje o Rio Grande do Sul não faz parte da Argentina ou não fala espanhol, méritos a Rio Pardo e sua tranqueira impenetrável. Mas apesar da história bonita, depois que a briga acabou e que estradas de ferro começaram a ser construídas, posteriormente rodovias, inviabilizando o transporte fluvial da região, Rio Pardo minguou e só voltou a se desenvolver com a produção de arroz no século XX. Mas nada mais foi o mesmo. Hoje é uma cidade pequena que foi desmembrada em outros mais de 300 municípios, repleta de construções históricas e forrada de lendas e mistérios em cada canto que se vá. E esse é o motivo que me... Gente, não. Esse tipo de coisa dá até um arrepio, né? Você fica arrepiada com isso. trouxe até aqui. O que é, afinal, aquele castelo? Que história é essa de túneis secretos que conectam igrejas? Onde que está o tesouro que foi escondido próximo a essa ponte? Por que as mulheres doam seus vestidos de noiva a essa santa? E qual a explicação sobre uma maldição antiga que assola a cidade e a impede de se desenvolver? Parece história para assustar criança, mas acredite, 40 mil pessoas vivem com essas dúvidas o tempo todo. Bem, viviam porque é hora de ir além e descobrir o extra do ordinário. Na minha opinião, é tudo obra do capiroto, por isso eu fui atrás de gente que entende do negócio para me explicar algumas coisas e quem sabe nos ajudar a encontrar uma luz em tanto boato e tanta história sinistra que se passa adiante há séculos. Rio Pardo é uma cidade muito antiga e guarda muitas lendas ao longo da sua história. A lenda do menino diabo, a lenda das noivas, a lenda do Andrade Neves e do monge de La Justina, a lenda dos túneis, né, dos túneis militares e por aí vai. Como é que faz para entrar no castelo? Cara, hoje em dia, infelizmente, né, após o tempo ter passado e por estar numa área inóspita no interior, né, não tem como se visitar o castelo. Podemos dizer que estamos tão perto e tão longe, separados apenas por essa cerca.
e talvez uma espingarda esperando a gente em algum lugar. Enquanto eu busco mais informações sobre o castelo, vamos atrás dos outros mistérios que temos a desvendar. O primeiro deles diz respeito a esta imagem de Nossa Senhora da Boa Morte vestida de noiva que intriga as mulheres há um bom tempo. E sim, essa santa existe de verdade. Conta a história que, há quem diga que seja lenda, que em 1813 a filha de um barão da região se apaixonou por um soldado de patente baixa e quis se casar com ele. Pelas diferenças econômicas das duas famílias, o pai proibiu o casamento. Então a mulher resolve iniciar uma greve de fome até que o matrimônio fosse aceito. Aliado a isso, ela promete a Nossa Senhora da Boa Morte, a qual era devota, que se os dois ficassem juntos, ela doaria o vestido de noiva à santa. Mas nada aconteceu. A menina foi definhando, ficando cada vez mais fraca, até que a mãe interviu, convenceu o pai e assim permitiram o casamento. A jovem, mesmo fraca, sobe ao altar, os dois se casam e na saída da igreja ela morre nos braços do seu então marido. Como prometido pela filha, a mãe não só doa o vestido à santa, mas também a veste com ele. E a partir desse dia, a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, da igreja de São Francisco de Rio Pardo, usa a vestimenta de casamento da filha do barão. Até hoje, mulher... Nossa Senhora, isso que foi chato, né? Ela não conseguiu praticamente seguir o seu sonho de casar com aquele guerreiro, né? Guerrilheiro. Nossa, isso é muito complicado, sabe? Porque, veja, há muito tempo era mesmo assim, tinha isso das famílias quererem porque querem casar a filha com um tal rico e tal. Nossa Senhora, sinto muito porque a mãe aceitou o desejo da filha tarde demais, né? Ela já estava fraca o suficiente para perder a vida, é muito triste. E às vezes você pensa que quando vê isto em filme, pensa que é só filme, mas é coisa que aconteceu mesmo, são coisas que aconteceram, que estão sendo retratadas, nossa. Muito triste, né, a história. Eles fazem a mesma promessa à santa e entregam seus vestidos após o casamento para não trazer má sorte ao relacionamento. Então, esse aqui foi o vestido, né? Tão famoso que ele é. E da minha intenção com todo esse envolvimento, né, do casamento, da preparação, de todo esse envolvimento das famílias também com a data, né, do casamento, com o dia do casamento, com a festa, com tudo, que também as pessoas, elas repensem os casamentos, as cerimônias. Isso é para sempre, isso fica na memória das pessoas, isso fica na memória dos filhos e a gente precisa também preservar essas tradições. Essa história parece ser mais real do que a gente imaginava, mas já que estamos falando de igreja, eu vim até aqui na Matriz para investigar um legítimo mistério, o dos túneis que interconectam as igrejas da cidade. Gente, às vezes a gente pensa que essas coisas de feitiço, não sei o que, ou algumas lendas, histórias só acontecem na África, tipo, que acreditam em certas coisas, mas não só, gente, há vários países que acreditam em cada coisa, que a gente não sabe se é mesmo real ou se as pessoas só estão acreditando, mas não é a realidade, nossa. Ou não é que vai acontecer uma coisa errada se a pessoa não seguir a tradição, né? É uma coisa que eu não esperava, gente. Estou chocada com essa história, sério, muito chocada. Bem, isso é algo possível de acontecer mesmo, já que cidades que nasceram com propósitos militares geralmente têm esses canais secretos de ligação para facilitar o deslocamento de grandes massas de pessoas, autoridades, assim como objetos de valor. Mas o curioso é que, apesar dos mais de 200 anos de história, até hoje ninguém achou esses tais túneis. E olha que não foi por falta de interesse. Onde é que estão esses túneis que ninguém acha? Porque ninguém fala sobre eles? Não é possível que nenhuma pessoa tenha alguma história que valide esse mistério. Sobre os túneis subterrâneos, então, a gente acha muito difícil que eles existam efetivamente, porque o relevo é muito acentuado entre as possíveis conexões dessa escola militar que nós estamos agora com a Igreja da Matriz e o antigo forte, pelo relevo e pelo tipo de solo, né?
Então a gente poderia eventualmente confundi-los como num período da história esses túneis foram colocados nas antigas sangas que existiam na cidade, quando foi se formando o sistema sanitário, né? Eles acabaram usando essas sangas e botando tubos grandes, aqueles tubos de concreto grandões, né? E eventualmente uma criança que entrou naquilo ali enquanto estava sendo construído possa ter criado, né, um imaginário de ter entrado de um túnel, porque tem pessoas que juram que entraram nesses túneis, tá? Mas quando foi restaurado esse prédio não foi encontrado nada, a igreja na qual também foi falado também foi restaurada, né? Fizeram, né, o monitoramento, nunca foi encontrado nenhum vestígio algum, né? Então a gente, como a gente disse assim, ó, não existe o dono na verdade, né? Mas, né, assim, pelo... Gente, se for eu já não ia acreditar, ia pensar que acho que nunca existiu isso, porque se estão procurando e não tem nem vestígio desse lugar, nossa, será que existiu mesmo? Ou as pessoas estão criando uma situação, não sei, né? Só vocês aí é que podem explicar, para quem desta região poderia explicar melhor, mas nossa, é muito estranho, né? Sumir para sempre uma coisa que existiu, mas também existiu há muitos anos atrás, então se calhar tenha mudado alguma coisa, né? Nos solos, não sei. Pelo nosso conhecimento a gente nunca encontrou. Nunca encontraram. Os túneis não foram a única coisa que nunca foi encontrada. Tá vendo aquela ponte ali? Ou melhor, o rio que passa debaixo dela? Então, há um tesouro escondido em algum lugar aqui. Isso é o que dizem. Conta a lenda ou a história, porque ninguém tem certeza de nada, que lá durante a Revolução Farroupilha, em meados do século XIX, um rapaz apelidado de Menino Diabo teria saqueado a cidade de Rio Pardo e, ao passar por aqui, teria sido derrotado durante um evento que ficou conhecido como o Combate da Ponte do Couto, mas não sem antes esconder os espólios em algum lugar desconhecido. Alguns anos depois encontraram um baú preso por correntes no fundo de uma lagoa, mas não conseguiram retirar e o baú nunca foi recuperado. Seria o fantasma do Menino Diabo que o protege? Será que alguém não encontrou e ficou quieto? Nossa! Gente, já tô com medo, não é fácil isso, é uma história mesmo que ser lembrada, que querer entender e ser estudada, o que se passou, né, para assumir esse baú. Meu Deus! As pessoas ainda procuram esse tesouro? Cara, eu responderia que sim. Eu responderia que sim. Hoje em dia tem muitos equipamentos, né, mais modernos aí de captação de prata, ouro, metal. Né, tem vários grupos aí que às vezes aventuram aí em alguns lugares, né, para ver se encontra uma coisinha ou outra. Os caras cavalcando. Acho Cara, que lá isso em sumiu Vale no Verde, mundo. cara, tem uma casa assim dentro de uma plantação, uma casa de madeira de parede de barro, assim. E aí rolou na história que o pessoal tinha enfiado as riquezas, as barras dentro dessas paredes, cara. E aí, tipo assim, destruíram a casa, né, cara? Quebraram as paredes, tudo assim, atrás desse tal ouro, assim, né? Talvez ninguém encontre tesouro algum porque Rio Pardo vive uma maldição? Pois é, até isso tem. No século XIX, um monge italiano chamado João Maria de Agostini, bem fora da curva, tinha o hábito de praticar a espiritualidade e cuidar das pessoas utilizando ervas e chás. Só que isso incomodava o padre da época, porque fugia da linha que a igreja costumava ir. Ainda Gente, estão vendo quando eu falo que há coisas que a gente só pensa que é só na África que acontece, né? Que as pessoas acreditam nessas coisas sei lá, de coisas tradicionais, sei lá. E não só, até um italiano aqui estava usando isso para ajudar ou para amaldiçoar, ninguém sabe. É difícil entender. mas que o monge tinha muitos adeptos às suas práticas. Além do padre, o próprio tenente-coronel José Joaquim Andrade Neves não gostava da prática dele. Juntos, Andrade Neves mais o padre fizeram com que a igreja expulsasse o monge da cidade. Então o amarraram às costas de um cavalo e conforme o cavalo se afastava, o monge teria dito que Rio Pardo jamais iria prosperar enquanto um descendente de Andrade Neves habitasse a cidade. Nossa.
E ali nasceu Meu uma Deus. maldição. O pior foi que a cidade entrou em declínio depois disso. Então, nesse período contemporâneo do Monge, do Andrade Neves, Rio Pardo também foi sendo dividida, né? Cachoeira do Sul e outros municípios, né, que foram se desmembrando, foram levando territórios. A questão da economia, também que antigamente era dos tropeiros e depois do charque, né? Ela também foi indo para os rios, foi indo para os trens, para as ferrovias e para as rodovias, né? As principais, então as mais perto aqui, a gente tem a 290 e a 287. Então, digamos assim, os caminhos da economia foram deixando, Rio Pardo ficou um pouco à parte disso, né? Todos os mistérios de Rio Pardo parecem ter uma resposta plausível. Mas e o castelo? Diversos são os vídeos na internet de pessoas tentando descobrir alguma coisa. Uns são mais audaciosos com a lei de invasão de propriedade e usam drone para chegar mais perto. Mas ninguém se atreve a passar dessa cerca porque todo mundo tem amor à vida e não quer gastar o réu primário. Quer dizer, se alguém já pulou a cerca, literalmente falando, só para ver o que tem lá, então eu recomendo reaprender uns bons modos. Meu Deus. Conversei com muitas pessoas de Rio Pardo e realmente poucos sabem o que acontece nesse lugar que fica a 30 quilômetros do centro, mas o consenso diz que o castelo tem um nome, mesmo que não oficial: Castelo dos Pampas. Foi construído durante os anos 90, já foi uma hospedagem por algum breve período de tempo, já promoveu alguns poucos eventos e é propriedade de uma família muito abastada no Rio Grande do Sul, o Zafari. Para nossa sorte, encontramos alguém que já visitou o castelo para poder nos explicar como que é lá dentro. É um castelo, né? O estilo dele. Ele tem uns 3 andares. Né? A parte de baixo que eles usam para depósito. A parte de cima seriam as salas e os quartos. E a parte de cima mais um terraço. E mais outra parte que seria o ar livre. Ele tem uma pirâmide, né? Nessa pirâmide que ela é de vidro. E aí a gente enxerga as estrelas de noite, né? O castelo hoje ele é um local que fica no interior de Rio Pardo. Ele, apesar de as pessoas não poderem visitá-lo, ele participa um pouco do imaginário, né? Quando a gente olha aqueles filmes de antigamente, dos castelos, né? E tem um castelo tão pertinho, né? Então, muitas vezes o pessoal vai passear, tomar um chimarrão, olha lá da cerca e tudo. Mas o castelo, ele teve uma vida já, uma vida social, né? De uma família que ali morava e era proprietária. Continua ainda sendo, né, uma propriedade particular. Mas hoje eles lidam mais com as lides campeiras ali e o castelo serve como garagem, né, para as ferramentas e para os veículos que eles têm ali, né. Hoje em dia ele já não tem nenhuma atividade assim específica. Que seria o interior, a parte dos quartos fica para lá. Aqui seria o meio do castelo e uma escada. Aqui as torres, uma das torres. Aqui a parte que tem do terraço que dá para a rua. Essa aqui é o pátio. Gente, o que eu vejo é que o Brasil, gente, é um país gigante e conserva lá muitas histórias, por isso que falam que nem que você queira viajar pelo Brasil, não é fácil, não é uma coisa tão fácil, é cada lugar com sua história incrível. Veja só essa história, nossa, deixou arrepiada, mas foi bom saber, né, como é que as coisas eram lá, nossa senhora, muito complicado. Foi feita uma fogueira, como era a festa junina. Aqui as pessoas que estavam na festa, né? E aqui seria a parte, né, onde aparece mais as torres, a parte externa de cima no castelo. A família Zafra é lá de Porto Alegre, cara, do Ricardo Zafra, e os caras nem vêm mais aqui, foram assaltados várias vezes, então aquilo ali, tipo assim, ó, fechou tudo, é tudo filmado, sabe, tipo literalmente virou um castelo, assim, ó, pra proteger o patrimônio que eles têm, né? Mas não tem nada de místico, é uma construção nova. A gente até quando estava lá brincava em função de fantasma, mas não tem fantasma. Apesar da construção chamar muito a atenção de quem passa. Gente, apesar que essa coisa de fantasma, eu acho que é quando a gente acredita. Claro que dizem que é possível, sim, ter fantasma, a pessoa, sei lá, ter uma casa
ficar assombrada, mas nossa, eu às vezes não acredito, gente. Só vou acreditar mesmo se eu for ver e poder presenciar um momento de fantasma, né? Não é fácil isso, não é, mas é muito bom a gente conhecer e ouvir dela que lá não tem fantasma, é muito bom, né? Quem sabe um dia vai estar aberto para visitas assim. Passa pela rua, no fim temos que entender que é a casa de alguém que deseja privacidade e que não tem interesses midiáticos nem turísticos com o local. Respeitar limites é bem-vindo aqui. Tão bem-vindo quanto essa absurda descoberta que eu fiz nas bandas de Rio Pardo, que eu nem imaginava quando eu vim pra cá. No terceiro ano da Revolução Farroupilha, em 1838, aconteceu aqui na cidade uma briga que ficou conhecida como Combate do Rio Pardo, que uns chamam de Combate do Barro Vermelho. Nesse momento, os farrapos atacam a cidade e tem uma das maiores vitórias de toda a Revolução, matando muitos soldados imperiais e fazendo com que muitos outros fugissem de Rio Pardo. Mas um deles em especial fez uma promessa antes de ir embora, que se os soldados mortos fossem enterrados com honrarias militares, ele criaria uma melodia para a letra do hino que os farroupilhas já cantavam em sua campanha. E assim se fez. Em 6 de maio de 1838, aqui nos fundos da Igreja Matriz de Rio Pardo, se cantou e se tocou pela primeira vez o hino Farroupilha, que quase 100 anos depois viria a se tornar o hino do Rio Grande do Sul. Claro, tiveram algumas alterações, mas o essencial se manteve. Não é exagero dizer que Rio Pardo conta a história do Rio Grande, seja pelos combates, pela melodia do hino, por construções históricas, pela rua pavimentada mais antiga do estado, ou até mesmo pelo fato de Getúlio Vargas ter estudado aqui e pela primeira mulher formada em medicina no Brasil ter aplicado seus estudos e trabalhado nesse pedaço de chão gaúcho. Talvez toda essa história e todos esses acontecimentos tenham incendiado o imaginário popular em torno de lendas e mistérios, mas como para tudo existe uma boa explicação, é aqui que a jornada pelo extra do ordinário nos leva a desvendar essas coisas. Em Rio Pardo, gente, uma das coisas que eu estou a achar é que é muito bom conservar a história, né? Vejam só, o hino nacional deve-se a essa morte de tantos guerrilheiros, né? Nessa situação, e até hoje o hino é esse. Isso é muito legal, é muito mesmo incrível. Acho isso bom demais, conservar a história, as casas, os castelos. Isso é muito bom, porque todo mundo hoje conhece a história, né? Basta só investigar, então é muito legal. E o Brasil tem disso, e acho isso muito bom, muito legal mesmo. Cada esquina, cada pedra, cada sombra parece sussurrar fragmentos de um passado que se recusa a ser esquecido, nos convidando a olhar mais de perto e a entender que, por trás de cada lenda, há uma verdade esperando para ser contada. Eu fiquei 3 dias em Rio Pardo para conhecer todas essas lendas, mas em cada canto que fui uma nova história apareceu. Eu espero voltar em breve para trazer elas para vocês, porque o que acontece aqui não há livro nem documentário que possa explicar melhor do que estar em contato com a cultura dessa gente. Gente, isso é verdade. Estando lá, sabendo das pessoas que presenciaram alguns momentos, é que contam na íntegra, né? Como é que foi, como é que como acabou. Meu Deus. Para estarmos aqui hoje, gente, é muita história por detrás de tudo, né? De tudo mesmo. Algumas coisas escritas, outras não, mas graças a Deus, pelo menos isso acabou, as guerras. Claro, ainda existem alguns países nesse problema da guerra, né? Mas espero que um dia, nossa, isso acabe para sempre, porque ninguém merece tanta perda, tanta coisa. É muito complicado. O RS guarda muitas peculiaridades. Para nossa sorte, existe uma plataforma incrível que foi criada para nos ajudar a conhecer todos os cantinhos do nosso estado, incluindo Rio Pardo, o Viva URS. Lá a gente encontra o melhor, desde a gastronomia gaúcha até passeios em meio à natureza e diversos atrativos bem pouco explorados, que eu sei que vocês gostam. Eu, como embaixador do Viva URS, fico feliz demais em fazer parte dessa iniciativa, porque ela vai ao encontro do meu propósito de fazer o gaúcho se apaixonar ainda mais pelo Rio Grande do Sul.
Vai na descrição, clica no link e tire suas próprias conclusões. Enquanto isso, vem comigo conhecer o coração do Cristo protetor de Encantado que poucos tiveram a chance de visitar. A melhor parte é que o Cristo foi só a cereja de um bolo cheio de camadas chamado Vale do Taquari, que você também vai querer conhecer. Gente, quem não gostou de saber de tudo isso? Eu, pelo menos, gostei demais. E, gente, é muito bom. Eu amo o canal do Diogo, né? Ele mostra o Brasil, né? E está aí mostrando a história, né? A história. Acho que é por isso que os gaúchos chamam o seu estado, falam que é um lugar super incrível. Eu acredito que sim. E apesar desses mistérios, nossa, será que vocês teriam coragem agora de ir lá fazer as suas visitas? Para quem acredita e tem medo de assombração, essas coisas todas, nossa. Mas eu acredito que isso já passou. E eu quero acreditar aí que você que não conhecia a história vai gostar demais de ver este vídeo, porque é uma coisa que eu amei mesmo, conhecer um pouco da história do Brasil. Eu amo o Brasil, por que não conhecer a história? Então é isso aí, gente. Eu espero que todos tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, conhecer o Diogo, que é um brasileiro, mostra muito lugar aí no Brasil. E vocês vão gostar. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Nada de ter medo da assombração.